Então vamos ilustrar aqui a implementação da solução da equação diferencial utilizando o método de Runge-Kutta de segunda ordem no Octave. Então criei aqui um script, só vou digitar aqui os comandos iniciais, criar aqui uma seção nova referente aos parâmetros de simulação. Então eu vou considerar aqui que o ΔT é igual a 0.1 segundo, o Tmax é igual a 20 segundos, tempo máximo de simulação, vou criar um vetor de tempo aqui, que é igual a de 0 a passo dt até Tmax. Colocar aqui os parâmetros do sistema também. Aquele sistema massa amortecedor, a massa é igual a 1 quilograma, a constante de amortecimento que nós estamos considerando é de 0.5 Newton segundo por metro. Então vamos aqui, eu vou método de Runge-Kutta de segunda ordem. Vou criar aqui os vetores para armazenar os valores que a gente está calculando para a função incógnita. Então tem um vetor V, vou criar um vetor de zeros, número de linha igual a 1, número de colunas igual ao número de elementos do vetor de tempo. A condição inicial é a gente armazenando o primeiro elemento desse vetor V, que neste caso é igual a 0. Além disso, nossa força de entrada é FA, como é um degrau unitário, então vou criar aqui um vetor mesmo. Então aqui vou deixar 100, tá? Por enquanto, fazer um pouco diferente em relação a esse código. Vou criar apenas aqui esse vetor para armazenar os valores amostrais da nossa função incógnita. Criar aqui o laço de repetição, k igual a 1 até o número de elementos aqui do vetor de tempo, menos 1. Primeira coisa que nós fazemos aqui no nosso código, então se a gente retornar ali ao quadro, então nós temos aqui essas expressões. A gente tem que calcular o M1 dessa forma, o M2, depois o V. Então, só retornando aqui ao Octave, o M1 é calculado então como 1 sobre M, que multiplica aqui menos B, vezes o valor aqui da função incógnita no instante atual K, mais o valor da nossa entrada. Nossa entrada, o FA, como é o degrau unitário, né? Então eu vou colocar aqui simplesmente igual a 1, tá? Porque o degrau unitário, para cada instante de tempo, ele vai ter o valor 1 após ali o t igual a 0 segundos. O M2, vamos retornar aqui ao quadro, M2 menos B sobre M, V de K, delta sobre 2 M1 primeiro, então vou colocar aqui B sobre M, vezes V de K, mais dt sobre 2, vezes nosso M1, mais ali o valor da nossa função de entrada na iteração 1 sobre 2. Aqui tenho ainda o 1 sobre M, né? Mais ali multiplicado o valor da nossa entrada FA no instante intermediário K mais 1 sobre 2 ΔT, né? Então, neste caso, como aqui o FA é o degrau, então o valor dessa função entrada é 1 também, então vou deixar 1 aqui. E por fim, nós temos aqui que o V de K mais 1, que é o valor da nossa função incógnita no instante posterior. Então, o V de K mais aqui o dt vezes o nosso M2. Vou criar uma seção aqui de resultados, criar uma figura, plotar então tempo, V, rótulo no eixo horizontal tempo, rótulo no eixo vertical, a velocidade em metros por segundo desenvolvida pelo corpo. Aqui vou também criar um grid na saída. Salvar este código, então exemplo 1, e vou executar. Aqui é a velocidade, acho que aqui aconteceu algum erro, porque não era esse o resultado esperado. Deixa eu só ver aqui no código, ou vou comparar com as equações. Está faltando em M2 o sinal negativo ali do B. Então aqui basta adicionar então, o sinal negativo do B. Vou executar novamente. Agora sim, então nós temos a velocidade desenvolvida pelo corpo. Bom, como os resultados foram apresentados aqui sem problema nenhum, provavelmente o nosso código ele foi executado sem nenhum problema. Mas vale a pena sempre observar aqui na janela de comandos se existiu alguma mensagem de erro ou uma mensagem de warning, de aviso. Neste caso, como a janela está limpa, então o nosso código foi executado sem problema algum. Bom, como nós temos aqui a solução analítica, vale a pena então calcularmos a nossa solução analítica. Vou criar um vetor de tempo para a solução analítica com um passo aqui bem pequeno, até Tmax.
E vou aqui então criar um VA, nossa solução analítica. Deixa eu voltar aqui ao quadro. Ela é dada por essa expressão, então 1 sobre b vezes 1 menos exponencial menos b sobre m. Então, retornando ao octave, então tem aqui 1 sobre b, que multiplica 1 menos aqui a exponencial de menos b sobre m vezes aqui o vetor de tempo. E seria isso. Então, vou só colocar aqui um hold on para poder apresentar as duas curvas na mesma figura. Tenho aqui então, calma aí, deixa eu só, acho que deu algum erro aqui, deu algum erro, na linha 32, linha 32, tempo, tá, aqui é o TA, né, eu tenho outro vetor aqui de tempo para a solução analítica, vou executar novamente, e aí sim, se a gente der um zoom, aqui a gente vai notar que as duas curvas elas estão muito próximas, né, o que evidencia, neste caso, o bom desempenho desse método de Runge-Kutta de segunda ordem. Aqui vale a pena que a gente adicione também uma legenda. Aqui a primeira solução que a gente bota é a solução numérica, e a segunda é a solução analítica. Dessa forma, vale a pena. Então, vou só alterar o tamanho da fonte dessa legenda, porque o valor de folha é bem pequeno. Então, só alterar o tamanho da fonte aqui. Aqui está, então, solução numérica, solução analítica. Para conseguir diferenciar uma da outra, tem que dar um zoom, porque elas estão muito próximas. Opa! Um zoom aqui. Então, a solução analítica e a solução numérica. Uma alteração que a gente pode fazer aqui é o seguinte, bom, se neste caso, imagina, neste caso a gente está considerando que a nossa função de entrada ela é um degrau unitário que tem aqui valor unitário para cada instante de tempo. Agora, se a nossa função de entrada, vou deixar aqui como comentário, se o nosso FA de t fosse, por exemplo, uma função senoidal aqui, com uma frequência de 0,5 Hz, o que nós faríamos neste caso, tá? Neste caso a gente pode fazer o seguinte, aqui, né, então como que nós temos, aqui o que a gente quer? A gente quer calcular, gostaríamos de calcular o valor dessa função entrada no instante atual, k delta t, então aqui nós teremos seno de 2 vezes π, vezes ali a frequência, que é 0,5, vezes o instante atual é o que? K, vezes ali o dt, né, que é o delta t. Então aqui seria a nossa função seno neste ponto aqui. E neste ponto nós teríamos que colocar o valor dessa função de entrada num instante intermediário k mais 1,5 vezes ΔT. Então aqui seria k 1 sobre 2, né? Não, 1 sobre 2, k mais 0,5 vezes aqui o ΔT. Então aqui nós teríamos então o valor da nossa entrada nesse ponto intermediário ou nesse instante de tempo intermediário, que k mais 0,5 ou 1 sobre 2 dt. E aqui o valor da nossa função entrada no instante atual k dt. Então eu vou salvar e executar esse código. Aqui então está a solução. Aqui deixa eu só eliminar essa apresentação dessa solução analítica, porque a solução analítica ela é válida apenas para o degrau unitário. Mas em todo caso, aqui nós temos então a solução numérica, ou seja, a velocidade desenvolvida pelo corpo quando na sua entrada eu estou aplicando uma função senoidal. Então com isso a gente consegue mostrar aqui como que nós realizamos a implementação da solução numérica da equação diferencial utilizando o método de Runge-Kutta de segunda ordem no Octave.